A sede da alma. Por séculos a humanidade tem se embriagado e se empanturrado com doutrinas medíocres, estagnadas, envenenadas, mortas. Ela não procura a nascente, a fonte de água viva. Quem bebe da água viva da palavra da verdade não tem mais sede por mentiras, para sempre. Pois, não há nada mais além, depois que se encontra a verdade, do Espírito de verdade. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4:14. Os filhos têm bebido da água envenenada que matou a vida de seus pais. E isso tem se repetido por quase 2000 anos. As doutrinas criam autômatos, que não têm vida livre e própria. A água podre das doutrinas é o veneno da soberba serpente do conhecimento relativo, são os seus preconceitos de bem e mal, que matam o amor da vida livre e real das pessoas. A única serpente que mata todas as demais serpentes é a verdade imparcial, com as suas palavras imbatíveis. O ser com consciência, com juízo, vive na plenitude do amor real, sem as mentirosas doutrinas inventadas e sem qualquer preconceito contra pessoas. A razão natural do ser é de viver na realidade, sem ilusões de ideologias e orgulhos. O preconceituoso e quem adora uma doutrina fica em um infernal mundo inferior de consciência, fora da realidade. Portanto, insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a lógica da razão da realidade da vida. Assim, o preconceituoso é insano ou tem falta de inteligência, pois cada pessoa é única, incomparável. Ninguém é melhor que o outro. Assim, quem vive na realidade está sempre livre para evoluir de consciência no infinito. Enquanto, quem está limitado e preso a uma ideologia não tem mais futuro, ficará para sempre em um mundo inferior de juízo, queimando com a intocável verdade infinita. Os idólatras de doutrinas religiosas pregam que Deus é amor incondicional e discriminam a seus próximos, por suas regras inventadas. Essa idolatria religiosa é claramente um comportamento hipócrita e esquizofrênico, ou falta de inteligência, pois se Deus é amor, então, ele não tem doutrinas, pois o amor real não tem regras. Quem ama é acima de qualquer lei inventada, pois amor já é respeito. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Doutrinas são mentiras, são invenções humanas, elas nem existem na realidade. A inspiração divina inventou leis para conter os hebreus sem discernimento, para que não se atacassem uns aos outros, e assim, as parábolas dos rituais foram idolatradas por eles, por falta de inteligência e compreensão deles mesmos. Por isso, Cristo veio os libertar do seu inútil judaísmo. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4:2. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3:14. Cristo acabou com a infantil e mística lei de Moisés, terminando com os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Quando enxergarão diretamente a fonte da verdade, ao invés de guias cegos? O ser discerne a realidade ou não, não há meio discernimento, nem meia verdade, nem meio amor, nem meia liberdade. Comprovamos que nem os discípulos de Cristo compreenderam a ele de fato, eles não tinham um imparcial evangelho de verdade, pois eles até discriminavam preconceituosamente as mulheres dos homens. Constatem até por essa passagem. Eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2:12. Logo, nem pastoras existiriam. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21:31. Cada um tem liberdade para usar o seu próprio corpo como quiser, sem o direito de censura por ninguém. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15:9. A palavra pecado vem de delito, logo, ela significa injustiça. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade.
Deus não significa um nome ou uma entidade. Esse termo indica uma condição relativa de evolução de consciência acima de outros seres. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 9. E Jesus, respondendo ao diabo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, 12. Até o ser humano já é um Deus, em relação aos atrasados diabos. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. João 10, 34. Por isso, o real evangelho é restaurado agora, no fim da era de peixes de Cristo. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 21. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Quem é batizado no fogo do Espírito de verdade não idolatra a doutrina, não segue sacerdote, não frequenta templo, não faz qualquer ritual, não dá dízimo. Quem paga dízimo é anticristo. O que nos liga a Deus é o amor e nenhuma religião. Não se religa a quem sempre está conosco. O ser superior de consciência e o seu filho puro são seres, eles existem, mas não existe na realidade qualquer religião. O Cristo é puro justamente por ser sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas. As profecias são premonições paranormais de fatos e não doutrinas inventadas, elas não têm vínculo a nenhuma ilusória religião. As próprias premonições já são as provas da vida eterna. Não existe reencarnação. Não se anda para trás na ressurreição, na evolução de consciência nas espécies. Não se coloca o espírito do vinho novo em corpos de podres velhos. Se a pessoa não ressuscita, despertando de consciência, ela não acorda para a sua vida eterna de evolução. Ela pode despertar reconhecendo a sua liberdade de vida ou teimando na sua prisão de morte. Os que dizem que o Senhor morreu primeiro, e então, se levantou estão enganados, pois ele primeiro se levantou e então, morreu. Se alguém não alcança primeiro a ressurreição ele não morrerá. Assim como Deus vive, ele iria ao apócrifo de Filipe. Se não se levantar, ressurgir em amor puro, já se está morto, não terá condições de ir para o reino altíssimo, dos vivos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Daniel 12, 1. Observação. O despertar de consciência da realidade de Miguel representa a pergunta do final do ciclo: quem é como Deus? A resposta é Cristo. Quem não se encaixar, casando-se com a condição de pureza de Cristo, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas, não evolui para o seu ser superior de consciência, Deus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, 1. As visões dos profetas revelam que 1/3 dos espíritos da dimensão pretérita nem evoluiu de juízo para a condição humana. Assim, os diabos são espíritos soberbos, que não sabem amar. Nas revelações, os espíritos dos mortos aguardam eras pelo fechamento do ciclo evolutivo, para ressuscitarem acima ou não. Assim como a evolução do Homo sapiens, acima dos animais e do extinto Neandertal. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Então, foi previsto que agora, após a Era de Peixes, depois de 3 eras e meia do surgimento da raça ariana, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e pessoas preconceituosas, não evoluem de juízo. Assim, os idólatras ficam presos no seu infernal mundo inferior de consciência, queimando com a verdade de agora em diante, por serem sem juízo. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Constatamos que bilhões de pessoas idolatram religiões. Entretanto, doutrinas nem existem na realidade, pois elas são invenções, mentiras.
Fora do Reino Unido ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. As escrituras geralmente são por parábolas, não são literais. Elas representam uma verdade oculta e prática, que só os emocionalmente inteligentes podem compreender. Bestas preconceituosas não sobem de consciência. Portanto, só quem tem amor real poderá estar com Cristo e Deus em seu Reino Unido. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o Reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o Reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o Reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Portanto, o ser só pode ser puro, como Cristo, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas, para ter a sua vida eterna de evolução de consciência para o seu ser superior, Deus. Logo, ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões ideológicas.